A gente está super apertado de tempo, então eu vou pedir para quem tiver perguntas para fazer pessoalmente para o João, a gente já vai passar para o próximo painel, porque 2, 3 perguntas, mas aqui a gente já está 1 hora atrasado. O painel já era para ter começado às 9h30, o outro. Eu vou pedir, então, João, te agradecer de novo, e já vou montar o próximo painel com a professora Mariana Pargender, que é professora associada da FGV de São Paulo, e o Eduardo Pimenta, procurador do Estado de Minas Gerais. Por favor. Eu estou aqui, né, fazendo economia, eu sou mestre de cerimônia e também... acho que a gente pode começar com a Mariana apresentando. Tem PowerPoint, Mariana? Gente, vocês... Não sei se o Eduardo... Não sei se é melhor a gente ficar aqui para a gente ver a apresentação da Mariana, Eduardo. Tá bom. A projeção atrapalha a gente? Bom, vamos tentar ver se funciona. Você prefere em pé, Mariana? Tá. A gente vai ficar aqui 20 minutinhos? Não. Bom, vou apresentar a Mariana. Para mim é uma honra também estar aqui no painel com a Mariana. Trabalhei um tempo com a Mariana na Fundação Getúlio Vargas e sei quão maravilhosa e fenomenal ela é. A professora Mariana, ela é aqui de Porto Alegre, né? Uma rising star no mundo inteiro em direito societário, mas ela, além de professora da Fundação Getúlio Vargas, ela possui LLM e doutorado em Yale e doutorado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu já passo a palavra, Mariana. Obrigado. Obrigada, Bruno. Queria parabenizar a organização desse evento maravilhoso na pessoa do Luciano. A qualidade dos painéis é extremamente impressionante para mim. É sempre um prazer retornar a Porto Alegre. A gente sai de Porto Alegre não sai da gente, e é sempre um prazer retornar. Nesse encontro da Associação Brasileira de Direito e Economia, eu acho que também cabe refletir sobre o nosso papel como estudiosos de direito e economia, mas no nosso contexto brasileiro. Eu acho que, nesse sentido, é importante, claro, num primeiro passo, absorver as lições internacionais da matéria, mas, num segundo momento, também pensar como as peculiaridades da nossa realidade institucional podem impactar essas lições, para também, em um terceiro momento, tentar dar uma contribuição para o saber internacional nessa área. A minha apresentação hoje tem um título um pouco sensacionalista sobre o desaparecimento da sociedade anônima no Brasil, e eu vou tratar de fundamentos e de potenciais consequências econômicas. Na verdade, isso é um paper atualmente em andamento, escrito em inglês, e que em breve deve ser disponibilizado no site do SSRN, onde esses papers em andamento, working papers, normalmente são depositados. Qual é a ideia aqui? Gente, eu estou falando de sociedade anônima, certo? Um instituto jurídico celebrado amplamente por juristas e economistas como central ao capitalismo moderno. Tem vários equivalentes no mundo, né? Seria Business Corporations, a Société Anonyme, Aktiengesellschaft, e por aí afora. E a história convencional que se tem da sociedade anônima é uma história de sucesso absoluto e expansão inevitável. Ou seja, desde as suas origens, lá na Companhia das Índias, cada vez as sociedades anônimas se tornam mais prevalentes, disponíveis e centrais. E é importante lembrar que, embora que eu fale na sociedade anônima em particular, mesmo as sociedades limitadas, elas tendem a ter as principais características centrais da sociedade anônima e, portanto, essa centralidade também as toca. Queria, antes de prosseguir, contar um pouquinho para vocês sobre o estado da arte nessa literatura de governança corporativa comparada. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui, o que se costuma dizer, é que a forma de SA é uma forma universal, todos os países têm. Embora haja diferenças importantes nos direitos societários dos diferentes países, e o resumo da ópera aqui é o seguinte: os diferentes países eles divergem com relação à proteção aos acionistas minoritários. O próprio professor Todd Henderson mencionava isso ontem, ao seu artigo, e também com relação à estrutura de propriedade acionária. Há países em que
Quase todas as companhias têm acionista controlador, como é o caso no Brasil, e outros, como é o caso dos Estados Unidos, em que muitas companhias têm capital pulverizado. Mas, veja, se presume que todo mundo tem sociedade anônima. E daí eu venho com essa pergunta: existe sociedade anônima no Brasil? Bom, existe uma lei de sociedades anônimas, mas o que a gente tem aqui é o mesmo que se imagina quando se fala na business corporation, na sociedade anônima e por aí afora? Bom, gente, uma resposta é claro que sim, certo? Enfim, parte do que eu faço, digamos, produzindo na área de governança corporativa comparada, parte da premissa é que sim, a nossa SA é uma sociedade anônima, é uma visão razoável, defensável. Eu adoto essa visão, né, como coautora dessa terceira edição do livro The Anatomy of Corporate Law, que é um livro de governança corporativa comparada, direito societário comparado, e que enumera, embora não sejam enumera as principais características da sociedade anônima, que a definem como sociedade anônima, e a gente pode pensar: a sociedade anônima brasileira tem personalidade jurídica? Tem responsabilidade limitada? Tem administração delegada sob forma de conselho? Tem ações transferíveis? Tem propriedade para investidores? Também tem. Gabaritamos e seguimos em frente. Essa é a visão absolutamente convencional, tá? Que eu chamaria da visão do copo meio cheio, né? E que é a visão convencional. Hoje eu queria expor para vocês a visão do copo meio vazio. Ou seja, se a gente olhar com uma lupa, não só o que diz a lei, como dizia o João, mas o que fazem os tribunais também, talvez a gente tenha uma visão diferente. A gente tem personalidade jurídica, já vou definir depois o que eu estou querendo dizer com personalidade jurídica. A gente vai concluir que, mais ou menos, ou não temos. Responsabilidade limitada, mais ou menos, né? Administração delegada sob estrutura de conselho, mais ou menos. Ações transferíveis, mais ou menos. Propriedades por investidores, mais ou menos. E a conclusão é que nós, mais ou menos, temos sociedade anônima no Brasil. Mas, gente, sociedade, não estou falando de um detalhe da lei de alienação. Não, estou falando da sociedade anônima, certo? E o resultado dessa visão com uma lupa é que, mais ou menos. E o que é mais curioso nesse particular é que é uma história um pouco diferente, digamos, das narrativas convencionais de direito de desenvolvimento, que é assim, ó, a gente ainda não chegou lá, certo? A gente está tentando proteger os investidores, a gente não chegou lá, certo? Ao contrário, a gente tinha uma sociedade anônima igualzinha a dos outros países, pelo menos no nível formal, não estou falando na proteção efetiva dos investidores, estou falando no nível dos atributos. E esses atributos, eles foram perdendo força ao longo do tempo, sobretudo nos últimos 20 anos, de uma forma 20 ou 30 anos, de uma forma mais marcante, certo? E aqui eu tenho essa... Então, a nossa sociedade anônima, ela é uma jabuticaba. Depois me falaram que eu não posso falar de jabuticaba, porque parece que tem jabuticaba na Venezuela e na Bolívia, e eu não posso contar para vocês o direito societário da Venezuela e da Bolívia, porque isso eu não conheço, mas eu posso dizer para vocês que, comparando, digamos, com os países centrais, inclusive outros países mais relevantes na América Latina, o nosso direito societário aparentemente se destaca por ser diferente, certo? Primeiro ponto fundamental da personalidade jurídica. Bom, em termos técnicos de direito, é a capacidade de ser sujeito de direitos e deveres na ordem jurídica. Tá, até aí gabaritamos, por favor, tá? Não é tão grave assim. Mas na verdade, eu chamo aqui de personalidade jurídica para me referir a uma outra característica, essa sim própria da sociedade anônima, que eu estou chamando de autonomia patrimonial forte, o que na literatura americana se tem chamado de anti-shielding ou lock-in, ou bloqueio de capital. Essa ideia é que, uma vez que eu contribuo capital para uma sociedade anônima, o capital é da sociedade, ele não é meu, eu não tiro ele quando eu quero, certo? Eu não tiro, eu vendo minhas ações, mas o capital é da sociedade. O capital é da sociedade, eu não tiro ele quando eu quero. E isso parece, assim, pouco importante, mas isso é central. Isso é o que torna a sociedade anônima anônima. Porque, veja, caso contrário, se eu tivesse uma sociedade anônima com o Luciano, e se eu não tenho bloqueio de capital, eu tenho que ficar pensando, será que o Luciano tem dívidas? E vai ter uma crise de liquidez e vai precisar tirar esse capital? Será que o Luciano está bem de saúde? Ou vai falecer e deixar herdeiros?
Como é que será que está o casamento, Luciano? Certo? Então, veja que e isso é esse bloqueio de capital que torna ela anônima, porque aconteça o que acontecer com os seus acionistas, o capital é da sociedade, certo? Ele permanece rígido e intacto. Tem hipóteses excepcionais? Tem hipóteses excepcionais, reconhecida por outros países. E a hipótese legal nossa não é diferente de outros países. É uma sociedade anônima que não consegue perseguir o seu fim. E daí é uma dissolução total da sociedade anônima. E veja, isso é relevante, porque, afinal, o capital social é garantia dos credores. Numa dissolução total, o credor recebe primeiro, certo? Característica básica, central, antiquíssima da sociedade anônima, no Brasil, já era, certo? Já era. Desapareceu. Desapareceu como? Desapareceu lentamente, mas hoje em dia esse desaparecimento é bastante claro, é jurisprudência pacífica. No Superior Tribunal de Justiça já teve 2 embargos de divergência que dizem que cabe dissolução parcial de SA fechada por quebra da affectio societatis. O que é affectio societatis? Não quero mais ser sócio. Veja, é um requisito baixíssimo. Não quero mais ser sócio, não me dou mais com sujeitos. Eu tinha uma estagiária que, na pesquisa, falava, mas, professor, precisa provar affectio. Então, tá. Então, cospe na cara do acionista. Nenhum tribunal vai dizer que tem affectio societatis, você consegue forçar a dissolução social, a dissolução parcial da sociedade anônima. Foi-se o lock-in da companhia fechada, professora. Bom, tem gente que defende para aberta também, ainda não há caso, certo? Mas foi-se o lock-in para as companhias fechadas. Alguém pode dizer, já era assim na sociedade limitada, certo? Sempre se teve um amplo direito de retirar na sociedade limitada. Verdade, mas digo para vocês também, só no Brasil. Se a gente for ver as primas das sociedades limitadas em outros países, a GmbH alemã, a SARL francesa, elas têm lock-in, elas têm bloqueio de capital. Então, aconteceu primeiro com a sociedade limitada e, mais recentemente, com a sociedade anônima, já era esse bloqueio de capital que, hoje em dia, a literatura mais moderna considera como um atributo mais importante do que a responsabilidade limitada. E a responsabilidade limitada? Bom, nem dizer o que significa, e também não vou tomar muito tempo de vocês, contando para vocês o que todo mundo já sabe, que é a responsabilidade limitada. Ela é bastante fragilizada no Brasil, né? Tem amplíssima... Todos os países... pelo menos assim, todos os países é muito complicado dizer, certo? Mas os países que normalmente são objeto das investigações de direito comparado têm exceções à responsabilidade limitada em razão de fraude, abuso. Nenhuma novidade aqui, a gente não está falando do nosso artigo 50 do Código Civil, mas a gente está falando da responsabilidade ilimitada, que foi consagrada em áreas específicas, no direito do trabalho, por via jurisprudencial, no direito do consumidor, por via legislativa, que foi amparada pelo judiciário, no direito ambiental, nas instituições financeiras. Tudo isso extremamente claro e forte no Brasil, sem paralelo em outros países. E vejam, né? Então, mas agora teve a reforma trabalhista. Sim. Vejam que rigorosa e radical a intervenção da reforma trabalhista. Diz que precisa de incidente. Veja, gente, porque nossa foi enfim, né, uma intervenção processual. Ou diz que a responsabilidade do sócio é só por 2 anos depois que saiu. Não, vejam quão limitadas foram as intervenções dessa tão ousada reforma trabalhista nessa seara. Não foram nada ousadas e, de modo geral, não mudam essas conclusões. Bom, e tratamento das sociedades no mesmo grupo. A rigor, de acordo com a nossa lei, cada sociedade, dentro de um grupo societário, tem personalidade, tem autonomia patrimonial. Não é o que acontece, não é o que tem acontecido em muitas das recuperações judiciais. Se olha o grupo todo e se faz uma recuperação do grupo, desconsiderando essas fronteiras patrimoniais. Também na lei anticorrupção, que prevê a responsabilidade solidária não só das controladoras, que talvez fosse mais razoável, mas também de sociedades controladas e coligadas, ou seja, uma desconsideração dessa autonomia patrimonial de uma forma muito clara. Isso já foi o mais importante, certo? Porque se uma sociedade não consegue garantir autonomia patrimonial, ela é muito diferente do que se entende por uma business corporation em outros contextos. Isso já talvez esse seja o mais importante,
certo? Agora, se a gente continuar passando a lupa, a gente continua encontrando singularidades. Então, por exemplo, a ideia da delegação da administração sob forma de conselho, né? A ideia de que os acionistas têm poderes limitados na administração da companhia e o conselho exerce papel central. Daí, de novo, certo? A gente vai ver que, de fato, uma companhia aberta no Brasil precisa ter conselho de administração. Veja, companhia fechada não precisa ter conselho de administração. Ah, mas tem diretoria. Diretoria não é conselho, porque diretoria pode se reunir, mas não precisa. No fundo, os diretores têm competência para agir individualmente. Ela não é um órgão de atuação colegiada de forma necessária. Mas tudo bem, vamos ficar com um caso não mais comum, né? Mais comum da companhia fechada, mas mais chamativo da companhia aberta, que tem um conselho de administração, ou da fechada, que tem conselho de administração. A gente vê pela lei que a competência do conselho de administração das companhias brasileiras, por lei, é muito mais restrita do que de outros países, essa competência obrigatória, e, de forma semelhante, há uma hipertrofia dos poderes dos acionistas. Eu enxuguei um pouquinho minha apresentação, e aqui eu uso o exemplo, digamos, favorito dos estudiosos de governança corporativa, que é o acordo de acionistas que vincula o voto de conselheiros, certo? Então, excepcionalidade nossa, ou seja, essa delegação da administração na sociedade anônima brasileira também muito fragilizada, uma hipertrofia do poder dos acionistas. Ações transferíveis. As ações são transferíveis? Sim, claro que são transferíveis. Eu posso ter restrições à circulação em companhias fechadas? Claro que posso. Até aí, tudo parecido no ponto de vista do direito comparado, mas aqui eu só aponto rapidamente que a exigência de tag-along em contexto de altíssimos benefícios particulares no controle, ou seja, se mandar pagar o mesmo preço para todo mundo, num contexto em que o controlador, na prática, consegue extrair muito mais para si só, reduz a transferibilidade, fica mais difícil alienar companhias. Assim como a ilimitação da responsabilidade acaba sendo um óbice prático muito importante para a transferência das ações. E, por fim, propriedade por investidores, esse modelo de que os acionistas numa sociedade anônima têm interesse principalmente financeiro, ele, claro que ele não descreve o Brasil um contexto de ampla propriedade estatal, ainda que agora haja uma promessa de retração nesse modelo, e resta saber o que está por vir. Então, assim, mas daí fica a pergunta. Por que nós somos desse jeito? De onde é que surgiu isso, certo? Então, tem dois tipos de abordagens possíveis. Uma é dizer que horror, que caos, vamos fazer uma nova agenda de refortalecimento da nossa sociedade anônima brasileira, que é um escândalo, ela está assim tão diferente, certo? E talvez haja mérito nessa visão. Agora, numa perspectiva puramente acadêmica, a gente não pode rechaçar, então, então, depois de chocar vocês dizendo que não existe SA no Brasil, eu vou tentar dizer que talvez isso seja eficiente, tendo em vista uma série de fatores. Primeira possível interpretação. Tá? Na fundo, a primeira possível é que horror, pânico, pró-fortalecimento da sociedade anônima brasileira. Mas agora vamos pensar no outro lado. Será que isso pode ser eficiente? Uma interpretação é: o Brasil tem o melhor regime possível, nós chegamos lá, outros países não chegaram. O que é curioso é que, com relação, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, na limitação da responsabilidade, muito do que se faz no Brasil é defendido por estudiosos muitíssimo importantes nos Estados Unidos, e que lá não pegou, aqui pegou. Por exemplo, responsabilidade ilimitada para instituições financeiras, tem muitos defensores. Responsabilidade ilimitada para danos ambientais, tem muitos defensores. Para consumidor também tem, porque o consumidor não consegue ajustar o seu risco de crédito com relação à companhia. E trabalhador também tem, o trabalhador não consegue ajustar os termos do seu contrato de trabalho necessariamente com relação à companhia. Então, essa é uma interpretação possível. É impossível dizer que todos os detalhes da nossa jurisprudência são eficientes, mas, em linhas gerais,
Essa é uma interpretação possível. Não sei se totalmente plausível, mas possível, certo? Agora, e isso é possível também com vários outros elementos. Agora, uma que talvez seja mais interessante é que o Brasil tem um regime adequado, essa fragilização pode ser adequada, tendo em vista o nosso contexto institucional. Pode ser o que os economistas chamam de second best, certo? Muitas vezes a gente não está... O que diz second best? A gente não está no mundo ideal, o segundo melhor, não é tal máximo possível perto do mundo ideal, mas pode ser um ajuste muito mais generalizado. Veja bem, como é que se defende o lock-in lá fora? Se diz assim, olha, você tem tribunais que coíbem o abuso dos minoritários, então não tem problema deixar um minoritário preso numa companhia fechada. Pergunta, no Brasil os tribunais protegem bem os acionistas minoritários? O consenso generalizado é de que não. Então, nesse momento, talvez o melhor seja deixar sair mesmo, certo? Então, eu deixo sair mesmo. Mas, veja bem, eu deixo sair mesmo... A dissolução parcial é muito celebrada, ela não prejudica ninguém. Que bom, a empresa que prejudica ninguém, vírgula, certo? Porque o credor, ele contava com aquele patrimônio social. Ah, bom, mas agora o que eu faço? Bom, tudo bem. Então, o credor foi prejudicado aqui, mas agora eu também dou, em muitos casos, recurso contra os acionistas. Porque esses elementos, esses elementos são interligados, e, no fundo, as minhas explicações 2 e 3 são interligadas, certo? Então, talvez o nosso contexto... outro exemplo. Responsabilidade ilimitada para instituições financeiras. Será que o nosso regulador conseguiria regular bem as instituições financeiras? Ou pode ser uma estratégia regulatória colocar o bolso de administradores e acionistas na linha para que eles, então, tenham uma gestão mais prudente? Será que nossos órgãos de controle ambiental fazem um bom trabalho? Ou é melhor botar o bolso dos acionistas na linha? Agora, como o exemplo da dissolução parcial mostra, veja bem, esses elementos são interrelacionados. Então, digamos, nós temos muitos acionistas controladores. Bom, se você não tem responsabilidade limitada, você vai ter mais acionistas controladores, porque, como essa, ser muito perigoso, certo? Colocar o seu patrimônio pessoal na linha se a administração é delegada a terceiros. Então, esses elementos são profundamente relacionados. E fica a dúvida, certo? E fica a pergunta. Então, na verdade, eu não tenho... Bem diferente da apresentação anterior, eu não tenho certezas com relação ao aspecto normativo, isso é bom ou ruim, o que vamos fazer aqui no nosso mapa, não tenho, certo? Mas eu estou tentando começar nesse esforço de diagnóstico, porque acredito que o que tem acontecido, e acho que a sociedade anônima é só um desses elementos, não é trivial. E se a gente for somente ler as lições internacionais sem passar essa lupa, a gente não vai enxergar muitas das características diferenciadoras no nosso ambiente que são muito importantes para a realidade concreta. E a minha conclusão, desculpa desapontar, bom, primeiro é que a nossa CA parece sim estar fragilizada, não é o mesmo bichinho, e isso é um pouco chocante, a gente está falando da forma de sociedade anônima. Isso pode ser bom ou ruim, dificilmente isso vai ser first best, mas talvez isso seja um second best, mas é um fenômeno que precisa ser, em primeiro lugar, reconhecido e, segundo lugar, melhor estudado. Obrigada. Mariana, muitíssimo obrigado, excelente apresentação. Já chamo ao palco o Eduardo Pimenta, procurador do Estado de Minas Gerais, para fazer a sua apresentação. Bem, bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, quero deixar claro aqui ao nosso presidente, por favor, me sinalize aí com o tempo, peço essa gentileza, porque eu não quero atrapalhar os demais expositores, acho que tenho como procurar ser o mais objetivo possível dentro do tema e aproveitando o tempo que me é dedicado. Claro, antes de mais nada, eu quero saudar aqui na pessoa do professor Luciano Tim, né, a excelência desse evento, que comemora o 10º ano de fundação da Associação Brasileira de Direito e Economia. Eu tive
eu tenho a honra de poder dizer que eu participei do ato de fundação lá em 2007, em Brasília, com vários dos colegas que estão aqui hoje, né? E fico extremamente satisfeito do quanto essa associação conseguiu crescer, o quanto ela se faz significativa no contexto do estudo do direito brasileiro e fortalece também, divulga a análise econômica do direito, que quebra de forma assim, bastante evidente aquele discurso tradicional cansativo, aquele discurso jurídico que fica ali uma espécie de jogo de palavras com a legislação, uma inversão de textos e meramente retórico que não leva a muita coisa. Eu acho que nós temos muito a saudar nesses 10 anos da análise da Associação Brasileira de Direito e Economia. Bom, o tema desse painel é Empresas, Economia e Governança. Eu selecionei aqui, eu gostaria de tratar, o tema é extremamente amplo, e eu procurei separar 2 tópicos que eu gostaria de abordar dentro desse tema, que seria a questão de risco e a questão da transparência, né? Antes disso, eu vou ficar aqui, mas vou procurar não ficar muito à frente embora eu não fique muito confortável à esquerda, não, né? Ficar à esquerda do público nunca não é uma posição que me deixa confortável, embora eu seja canhoto, né? Canhoto apenas no futebol, onde eu sou um jogador frustrado, mas politicamente ficar à esquerda não é agradável, pelo menos eu não me sinto confortável à esquerda nunca. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de abordar é o seguinte: esse termo governança corporativa, ele é muito usado, né? E eu acho que muitas vezes a gente carece de esclarecer um pouco qual é o sentido que a gente está dando a esse termo governança corporativa. O que é isso, afinal de contas? Porque é tão usado, e é usado em diferentes significados, em diferentes contextos. Eu quero deixar aqui uma sugestão de abordagem do que seria a governança corporativa a partir desse slide aqui, né? Eu coloquei aqui pelo menos 4 grandes grupos de interesses organizados em torno da atividade empresarial. São os únicos? Não, evidente que não. Nós temos outros. Nós temos, por exemplo, os credores, nós temos, por exemplo, o próprio poder público, né? Mas eu colocaria esses 4 grandes grupos de interesse ali formados pelos sócios, pela administração, pelos empregados e pelos clientes, né? Formando, de certa forma, um círculo ali, sem nenhuma ideia de hierarquia entre eles, mas de completude. O que acontece? A sociedade, nós estamos diante de uma realidade em que esses grupos de interesses, eles têm interesses, muitas vezes conflitantes uns com os dos outros, mas eles devem necessariamente conviver. Então, a realidade societária é uma realidade em que o interesse dos sócios muitas vezes conflita com o interesse dos administradores, que muitas vezes conflita com o interesse dos empregados, que muitas vezes conflita com o interesse dos clientes e vice-versa, mas é necessário que eles convivam, que eles procurem harmonizar esse conflito de interesses. Então, aí nós temos a ideia de uma relação de agência, que é a que melhor explica essa situação. A relação de agência em que eu tenho uma pessoa ou grupo que deve zelar pelo interesse de outra pessoa ou grupo, né? Em decorrência de uma obrigação contratual ou legal. A governança corporativa, a gente poderia tomá-la, então, dentro desse contexto, como o quê? Como a forma pela qual a sociedade toma, implementa e monitora suas próprias decisões. Eu acho que a governança corporativa ela pode ser tomada num contexto em que ela está centrada com a preocupação da forma pela qual a companhia toma suas decisões, coloca essas decisões em prática e monitora essas decisões. O que é monitorar? Verificar a correlação, o grau de pertinência entre o que foi implementado e o que foi decidido.
Então, eu tenho uma tomada de decisão, eu tenho uma implementação dessa decisão, eu tenho um monitoramento entre o que foi implementado e o que foi decidido anteriormente. A regulação dessa forma de tomada, implementação e monitoramento de decisões é o que eu estou chamando aqui de governança corporativa. A regulação disso, a regulação desses 3 elementos fundamentais: tomada, implementação e monitoramento de decisões. Né? E aí nós temos que levar em consideração esses elementos aí, que são elementos relativamente tranquilos de serem lembrados, né? A titularidade da empresa aqui eu não estou cometendo uma impropriedade de confundir com a sociedade empresária, não, é empresa no sentido econômico da palavra, a organização empresarial, né? Ela decorre dos sócios, a gestão desta atividade, ela já está conferida aos administradores, né? E aí nós temos a colocação daqueles grupos de interesse que eu falei. Nós temos os fornecedores de trabalho, os fornecedores de capital, que não são apenas os sócios, né? Há 2 formas de uma sociedade captar dinheiro, ou através de sócios ou através de credores. Eu não consigo ver uma terceira forma. Então, nós temos os grupos organizados de credores, sócios, administradores, os fornecedores do trabalho, na forma do que eu posso chamar de empregados, e os tomadores desses produtos ou serviços que estão lá na ponta final, que são os clientes. Entre todos eles existe essa relação de agência. Um deve, pelo menos espera-se, zelar pelo interesse do outro, embora, muitas vezes, esses interesses estejam conflitantes, né, dentro de uma lógica de maximização de eficiência. Por que eu quero tratar da transparência? A transparência, ela se relaciona à disponibilização de informações. E eu só posso tomar boas decisões, só posso tomar boas escolhas, só posso fazer boas escolhas se eu tiver um grau significativo de informação, né? Agora, essa questão da transparência, ela não que é um corolário hoje praticamente necessário da ideia de governança corporativa. Ela não necessariamente traz apenas benefícios, mas ela traz custos também. Os custos da transparência, eu gostaria de apontar aqui, fazer uma breve ponderação sobre isso. Por que eu coloquei ali análise microeconômica da transparência? Até uma, entre aspas, talvez o termo não esteja bem colocado, mas na falta de um termo melhor, eu quis utilizar esse termo microeconômica para dizer o seguinte: custos e benefícios da transparência sob o ponto de vista da companhia, sob o ponto de vista da sociedade, para ela, como tomadora de decisões, qual é esse jogo de custo e benefício que ela teria na implementação dessa transparência. Bom, primeiro que, obviamente, que quando a companhia ela divulga informações a respeito dela, quando ela disponibiliza um grau de informação significativo a respeito das suas atividades, a respeito da forma como ela toma decisões, como ela implementa decisões e como ela monitora essas decisões, é claro que ela contribui para a formação mais eficiente do preço de cotação dos seus valores mobiliários, né? À medida que eu tenho alto grau de informação sobre as atividades daquela atividade empresarial, os ativos inerentes a ela se torna mais eficiente a minha capacidade, a minha avaliação desses ativos. Eu tenho como formar melhor o preço de cotação. Agora, um custo da transparência muito evidente, não é o único, mas um custo da transparência muito evidente para as companhias é o fato de que elas ao disponibilizar essas informações, elas estão disponibilizando essas informações também ao mercado em geral e para alguns stakeholders, que muitas vezes poderão utilizar essas informações em detrimento da própria interesse da companhia. Por exemplo, fisco, autoridades administrativas, concorrentes, ou seja, a hora que ela coloca essas informações no mercado, ela está se sujeitando ao olhar
de terceiros que não fazem parte da estrutura corporativa, mas que têm sobre ela um determinado interesse, e esse acesso a essas informações pode, talvez até, gerar alguma dificuldade na gestão da companhia. Agora, o que eu chamei de o termo macroeconômico ali da transparência obrigatória? Uma análise sobre o ponto de vista do mercado, sobre o ponto de vista do investidor, a importância, os custos e os benefícios da transparência no grau como ela hoje é vista do ponto de vista da governança corporativa. É claro que o alto grau de transparência, ele tem por objetivo, tem como talvez o maior benefício, permitir, por parte do investidor e do mercado, uma seleção entre o que seria o bom e o mau investimento, os bons e os maus valores mobiliários, as boas e as opções boas e as opções ruins, em se tratando de canalização de investimento, canalização de capital, permitiria uma seleção melhor entre o grau de qualidade dos papéis que são oferecidos no mercado. Por outro lado, a exigência dessa transparência, na forma como ela se faz, ela acaba representando uma cláusula de barreira à entrada de novas companhias no mercado de valores mobiliários. Por quê? O custo com a gestão desse grau de transparência, muitas vezes, não pode ser suportado, ou a companhia vê isso como um custo e uma entrave à entrada dela ao mundo da captação pública de recursos. Tanto é que não seria só por isso, mas eu acho que é um fator a ser considerado, pelo o custo dessa informação, o custo da produção, o custo desse compliance, o custo dessa transparência, tem que ser levado em conta para que a gente possa ponderar sobre o relativamente pequeno número de companhias abertas que nós temos no nosso mercado. Com relação ao risco, que eu queria trazer também a questão do risco para a nossa análise aqui, né? Eu costumo dizer que existem duas palavras que nenhum ser humano gosta, né? Risco e custo, né? Ninguém quer riscos e custos. Ninguém quer correr riscos e todo mundo detesta custos. A gente, às vezes, até incorre em riscos e incorre em custos, mas quanto mais você puder minimizar, melhor, né? Aí a pessoa fala, não, eu adoro correr riscos, eu pulo de paraquedas, eu pulo de asa delta, tudo bem. Mas deixa o instrutor falar, olha, esse paraquedas aqui, inclusive, a gente esqueceu de revisar ontem, a gente nem sabe se ele está muito bom ou não, mas vai, né? Que isso, o risco é maior. Quero ver quem é que gostaria de fazer esse salto, né? Então, todo mundo gosta de viver emoção. A pessoa pode querer emoção, mas risco ninguém quer. Risco é a possibilidade de dano. O risco é a possibilidade de um prejuízo, de um dano, e como é algo que é avesso à nossa racionalidade, a gente busca sempre gerenciar esse risco. E, no caso das sociedades, a ideia de gerenciamento de risco tem a ver com a tomada de decisões, com a implementação e com o monitoramento, né? Algumas das vantagens óbvias desse gerenciamento de risco, dessa procurar conhecer e limitar esses riscos, geração de valor para os sócios e para a própria atividade, maior facilidade na captação de recursos de terceiros, e eu falo aqui de credores, aumento da credibilidade da organização no mercado, são alguns dos fatores que são significativos aí quando a gente pensa em limitação de risco. Quando a gente pensa em risco também, tem como a gente falar em riscos exógenos e riscos endógenos. Riscos exógenos são aqueles que decorrem do mercado ou do poder público. Esses têm, por característica, uma maior dificuldade de gerenciamento, porque eles são alheios à estrutura
corporativa, né? Decorrem de mudanças na legislação, decorrem de variações inerentes à estrutura de mercado. A companhia ela tem uma maior dificuldade no gerenciamento desse tipo de risco exógeno. Mas os endógenos não. Os endógenos são inerentes à estrutura corporativa, decorrentes da própria forma pela qual os fatores de produção e o processo decisório é implementado ali. Esses são de maior facilidade de gestão. Quando a gente pensa nos riscos endógenos, algumas das causas do aumento desse risco endógeno, você tem, por exemplo, um desenho organizacional inadequado, a estrutura jurídica daquela organização empresarial é inadequada, ela está defasada em relação à realidade gerencial, econômica e societária, falta de planejamento e monitoração na delegação de poderes, porque a governança corporativa ela tem que se preocupar com a tomada, com a implementação, ou seja, vincular a sociedade em relação a terceiros e o monitoramento entre esses dois momentos. Então, uma boa e adequado monitoramento na delegação desses poderes de gestão, falta de uniformidade de procedimentos internos, produtos e processos obsoletos. Dentro do risco endógeno, nós temos que também analisar o que eu coloquei ali como risco jurídico, né? O risco jurídico é a possibilidade de uma perda decorrente de uma quebra na legislação, da violação de uma determinada obrigação, né? E como é que a gente poderia minimizar isso do ponto de vista dos riscos endógenos, do ponto de vista da governança corporativa? A gente tem, por exemplo, um fator de aumento desses riscos, negociações e contratos imperfeitos, que podem gerar discussões no momento da execução desse contrato, ações judiciais com possíveis comprometimentos financeiros ou reputacionais, evitar esse tipo de passivo que decorra de uma conduta que possa gerar um precedente, que possa gerar um custo reputacional. Falha na proteção dos ativos, falta de proteção de ativos não apenas móveis ou imóveis, como também imateriais, falha na proteção do patrimônio daquela pessoa jurídica, falta desse elemento também, e mudanças na legislação em geral, né? Quando a gente fala em risco e fala em governança corporativa e gerenciamento, controle desse risco, é necessário também a gente observar o seguinte: existe uma situação ótima de controle de riscos. Processos subcontrolados expõem excessivamente ao risco, e processos supercontrolados levam a custos desnecessários por parte de quem está cuidando da gestão desse risco. Então, também o raciocínio não é o seguinte: não, quanto mais gerenciamento, quanto mais monitoramento, quanto mais fiscalização, quanto mais imposição de regras de conformidade, imposição de regras de regulação quanto ao processo decisório, melhor. Não, muitas vezes nós vamos chegar num supercontrole de decisões, um supercontrole de tomada e implementação de decisões que só vai incorrer em custos. Nós temos que encontrar aquele ponto ótimo, aquele ponto em que não há nem exposição excessiva ao risco e nem custos desnecessários à manutenção dele, né? Ali eu coloquei algumas fases do procedimento de gestão interna desse risco, com a identificação dos riscos, o monitoramento, o relatório e a possível aplicação de soluções, em que aí sim eu tenho a ideia de compliance, a ideia de estar em conformidade, a ideia de monitorar riscos de forma a evitar a exposição da sociedade, a exposição da atividade empresarial de maneira desnecessária, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de provocar aqui, nesse sentido, embora o meu tempo já esteja se esgotando, é
trazer à luz esses dois elementos, a questão da transparência e a questão do risco como elementos inerentes à governança corporativa e a necessidade de que nós enfrentemos esses elementos dentro desse contexto. No mais, eu agradeço a atenção de todos. Fiz apenas uma pequena propaganda ali, porque o meu livro ele está disponível para download gratuito. Quem quiser baixar sobre direito societário, eu deixei ali, tomei a liberdade de colocar. Agradeço a atenção de todos, agradeço mais uma vez a ABDE, na pessoa do professor Luciano, que, além de colega, é um grande amigo que eu fiz nesses 10 anos, e passo a palavra agora ao Bruno, devolvo a palavra a ele. Muito obrigado. Eduardo, muitíssimo obrigado. Gente, em razão do avançado do tempo, a gente vai ter que seguir para o próximo painel, para não atrapalhar o almoço de vocês e quem tem que apresentar papers. Quem tiver perguntas também para o Eduardo, por favor, faça pessoalmente. A professora Mariana Pargender, ela tem um bebezinho, a Clara, de alguns meses. Ela teve que sair para amamentar porque estava atrasada, então ela não pôde ficar no painel, gente. Mas também, quem quiser, eu tenho o contato dela, tenho o e-mail dela, também pode mandar perguntas para ela.